Oi, gente, boa noite. Hoje eu tô aqui com um tema muito interessante para a gente conversar. A gente vai falar sobre experiências de vida e finitude, com um convidado bem especial, uma pessoa muito generosa que acompanha esse projeto e que está junto para pensar sobre esse tema que tem a ver com a trajetória dele e que vai contar algumas histórias para a gente pensar sobre isso. Quanta gente querida chegando! O meu convidado é o Gustavo Thanos Martins. Eu vou contar para vocês, deixa ele entrar que eu vou falar um pouco dele quando ele estiver aqui. Esse projeto, como vocês já sabem, né, alguns de vocês, ele é baseado na Clarice Lispector, nas profundidades dos contos, das histórias, das poesias dela. E também ele é baseado na entrevistadora que ela era, né? E esse ano, gente, faz 100 anos. Se a Clarice estivesse viva, ela estaria fazendo 100 anos de vida, dia 6 de dezembro. É o ano do centenário da Clarice. Isso é uma coisa muito especial para mim. Eu não sabia disso depois que eu comecei o projeto, que eu fui descobrir. Então a gente está aqui juntos para pensar coisas profundas que tragam alívio para nossa mente, para nossa vida, para nossa experiência de vida. O Gustavo já está aqui. Seja bem-vindo, Gustavo. Já está entrando. Olá! Oi, Gustavo. E aí? Não tinha visto eu entrar não, né? Eu não Deixa eu acender uma tinha. outra luz aqui, espera um pouquinho. Eu estava falando aqui, depois eu vi. Pronto, Seja bem-vindo para nossa obrigado, live. Estou muito obrigado. feliz que você aceitou meu convite para a gente falar desse tema tão importante e necessário. Gente, o Gustavo, ele é pai do Gael, um Uhum. garotinho, né, Gustavo? De Um três jovem meses e garoto, meio. um jovenzinho de 3 meses e meio. Ele é naturólogo, ele é pedagogo, ele é ele fez doutorado, tudo isso eu decorei, viu, Gustavo? Não adianta você olhar com essa cara pra mim, não. Até o Tô vendo. naturólogo. Ele é, e ele é doutor em educação e ele é secretário da cultura de Ourinhos, que é a nossa cidade, né? Então ele está aqui, ele vai começar falando sobre esse cargo tão importante dele, né, Gustavo? Que é esse novo cargo, acho que um dos mais importantes, né, Gustavo? Que é o pai do Gael. E a nossa live vai falar sobre experiências de vida e finitude. E se vocês quiserem fazer perguntas, façam. O que a gente conseguir responder, a gente vai respondendo. A gente preparou um conteúdo bem interessante para vocês, mas a interação é sempre bem-vinda, tá bom? E fica à vontade, Gustavo, para falar alguma coisa que você queira. E quero saber dessa experiência sua de pai, né? Para a gente começar falando de vida. Justo. Bom, primeiro, obrigado, Aline, pelo convite. A gente até trocou uma ideia, né? Como é interessante e diferente ao mesmo tempo, né? A gente fazer lives com pessoas que a gente não tem contato, né? Então, isso é uma experiência nova que eu acredito que o momento que a gente está vivendo está permitindo isso, né? Então, a gente se conheceu só aqui virtualmente, apesar de estarmos na mesma cidade, né? Mas a gente nunca trocou as figurinhas, né? E alguma coisa trouxe a gente para essa conversa. Então, agradeço esse convite e fico feliz por esses encontros
virtuais que se transformam em alguma coisa, né? Vamos ver o que vai ser essa coisa aqui. Bom, então acho que esse começo aí que você propôs para mim é bastante significativo e simbólico, né, em diversos sentidos, né? Acredito que quem é mãe e quem é pai sabe a importância que um filho tem na vida, né? E na verdade, o Gael ele foi um filho programado, né? E foi um filho pós um aborto, né? Então tem essa outra questão. Só que o grande lance de ser pai, né, e como você disse, qual a relação disso com a finitude, é exatamente tudo que morre, né, quando você se torna um pai ou você se torna uma mãe. Quando isso acontece, muita coisa morre. Né? A primeira delas, eu acredito que é o sono tranquilo. Então, a partir desse momento... Aline, você tá aí? Eu tô. Pera aí. Só a câmera que virou aqui. Eu fui curtir aqui. Pera só um Ainda, pouquinho. ainda bem que tá arrumado aí, né? Ainda bem. Oh, meu Deus. Pera aí. Que eu vou descobrir como que desvira essa câmera. Gente, experiências da vida. Oh, É, é. vai estar no canto direito embaixo, eu acho, ali, Pera aí. nas duas setinhas. Olha só. Ah, pera, não tem nenhum universitário. Ah, consegui. Aí, Pera aí. ó, voltou de novo. Mudou de lugar, tá em cima. Eu Ah, já fiz isso uma vez. Ah, pode mas continuar. então, eu acredito que, ó, já deram a dica ali, clicar duas vezes. Eu Sim. acredito que a grande questão da paternidade e da maternidade, eu acho que a primeira grande perda que a gente tem é o sono tranquilo, né? Que você não tem mais um sono tranquilo. O que você vai ter geralmente, principalmente nesse começo, é a privação de sono. Então, é isso, né? E por diversas vezes, né? Eu e a minha companheira conversando, a gente chegava na conclusão de pensar o que a gente fez, né? Porque é exatamente isso, né? Tudo muda. Tudo muda. A gente sabe que não vai ter mais uma noite tranquila de sono, a gente sempre vai ter que sair de casa e tem que pensar em toda a estrutura para sair com ele. É claro que a gente sabia disso na teoria, né? Mas a prática e a teoria é uma distância gigante. É claro que eu sabia de tudo isso tendo feito pedagogia, mas tudo que eu vi na teoria da pedagogia e até mesmo na prática com outras crianças é totalmente diferente com aquilo que eu vivo na prática com o meu filho e foge totalmente da teoria que foi estudada. Né? Então, eu acho que esse é o grande primeiro sentido desse ponto que a gente está trazendo. Né? Ter um filho, que é algo que traz a vida, e ao mesmo Uhum. tempo tantas outras mortes que acontecem nesse caminho. Né? Do quanto a gente sempre perde alguma coisa, né? Quando a gente vai falar de finitude, a gente precisa pensar, né, o que a gente conversou bastante também, né? A gente sempre perde alguma coisa, não dá para ganhar tudo, né? A gente, né? Você falou uma coisa que eu penso também. Quando a gente levanta da cama, a gente perde a cama e ganha a vida, né? Então sempre tá perdendo alguma coisa. Eu costumo dizer que a infância é um dos principais momentos para a gente fazer essa reflexão sobre o que é perder, né? Porque a criança é o ser que mais perde, né? O tempo todo ela perde, ela sai perdendo, né? Então a gente nasce perdendo, a gente nasce perdendo a barriga, o aconchego, o líquido amniótico, a alimentação tranquila, né? E aí depois eu tenho diversas perdas durante esse processo, principalmente quando eu sou criança. Então eu perco o brinquedo que é predileto, eu perco a escola que eu gostava tanto porque mudei de cidade, eu perco a professora que eu gostava e eu mudei de série, eu perco o peito da minha mãe, né, lá para trás ainda. Então tem várias questões que a gente vai perdendo, mas o grande ponto, né, e eu gosto muito de falar disso porque de alguma forma isso desmistifica um pouco a questão da perda e das finitudes, né? Mas a grande questão é que a gente não percebe as perdas que a gente vai tendo ao longo da vida, né? E isso faz com que no resto da vida a gente não se dê conta desses processos finitos.
Você sabe que uma vez quando eu descobri que a gente perde a pele morta no banho, eu fiquei pensando sobre isso, sabia? É uma coisa tão boba, mas quando você toma banho, você perde Sim. uma camada, né? Não sei falar camada, mas é uma camada lá da pele que vai, né? Então, eu queria começar conversando com você sobre essa vivência tão viva que é a paternidade, para a gente expandir para outras, né? Mas do Uhum. quanto a gente não para pensar que ganhar e perder é uma vivência cotidiana, né? Diária. Sim. É, exatamente, né? A gente, às vezes, é sempre o foco que a gente dá, né, para aquilo que está sendo trabalhado. Quando você fala, ganhou um filho, né? Poxa, ganhou um filho, não tem uma perda nisso. Gente, tem muita perda nisso, né? Tem muita coisa que se perde a partir do momento que você tem um filho, né? Então, essa questão dessa dicotomia, ela é presente, né? Mas a forma com que a gente percebe e vê cada uma delas que é o mais importante, né? Isso pode ser é a mesma coisa, eu não quero antecipar o assunto, mas é a mesma coisa da gente pensar na morte física mesmo. Existe uma perda, mas sempre depende da forma com que você olha e percebe esse processo acontecendo, né? Uhum. Você está falando isso, estou pensando na questão da dor. Não existe, a gente gostaria que as experiências elas fossem parciais, elas fossem só uma coisa. Não existe experiência que seja só uma coisa, né? Acho legal até para os pais, porque, ai, por que que você não está feliz, sorrindo que você teve um filho? Não é só alegria, também tem dor, né? Perde o lugar de filho, né? Não que não vai perder o lugar de filho, mas perde aquele lugar que era de um jeito e depois se transforma. Então, não tem uma, as experiências são inteiras, né? Acho que isso é uma coisa que a gente, legal da gente parar para pensar, né? O Uhum. E quanto, são coisas. E quando se trata de perda, né, parece que a gente prefere não falar sobre, né? Perdas, dores, né? Os sentimentos que a gente considera negativo. Então, você está falando aí da questão, a gente está falando da questão do nascimento, né? Vamos pegar a ideia do puerpério, então, né? O puerpério mesmo é um momento extremamente sensível, né? Tanto para a mulher quanto para o homem, de mil fatores que estão sendo mudados e tem hora que você nem sabe o que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo e você não está bem com aquilo. Então, todos esses são processos de perdas, né? Alguém aí até fez um comentário e falou que são trocas, né? E é exatamente isso, né? A gente está o tempo todo trocando, seja da pele, seja daquilo que nos dá prazer, seja, enfim, tudo sempre vai estar sendo uma troca que vai estar acontecendo, né? uhum. O puerpério dá uma live inteira, né? Porque o puerpério é uma experiência que antes era tão esquecida, assim, pouco olhada e hoje a gente sabe o tamanho que é a experiência do puerpério, né? Tem uma pessoa que pediu para eu falar sobre o puerpério em algum momento. Eu volto em algum outro momento para falar, porque é uma experiência muito intensa Sim, psiquicamente, né? Você está vivendo essa experiência, né? sim. Junto com a sua companheira. Então, é intenso, você sabe. Tenho boas pessoas para indicar, inclusive, para falar sobre o tema. Ah, legal, legal. O que eu fiz uma coisa, Gustavo, que eu nunca fiz nessa live. Eu peguei duas frases da Clarice, que eu postei até nos stories, Uhum. e eu vou, a partir delas, conversar, fazer algumas perguntas para você. Primeiro é inédito, isso eu nunca fiz. Eu gostei. Vamos lá. Uma delas é assim: a vida é o desejo de continuar vivendo. E viva é aquela coisa que vai morrer. A vida serve é para se morrer dela. Eu queria que a gente entrasse, né? Entrasse não, que a gente já entrou, mas pensasse a experiência de finitude a partir disso, porque ela está falando de um paradoxo, né? Uhum. né? Na verdade, no meu mestrado especificamente, o tema central eu falava sobre a morte como elemento de formação humana para a vida, né?
E eu estudei dois filósofos que eles têm um pensamento, apesar de em momentos distintos, falam uma mesma questão, né? Que é o Michel de Montaigne, que é um francês, e o Friedrich Nietzsche, que é o alemão, que é mais conhecido, né? O Montaigne, ele é um ensaísta, né? Ele tem uns textos um pouco mais, digamos, simples para se ler dentro da filosofia, e o Nietzsche já são textos um pouco mais densos, né? Um pouco mais complexos de serem lidos, mas os dois vão ter uma perspectiva muito próxima com relação à morte, né? E eles vão dizer que o Montaigne tem, essa frase é do Montaigne especificamente, né? Mas eu vou parafrasear, não vou fazer a ipsis literis, né? Mas ele vai dizer que morre bem quem vive bem, né? E aí o Nietzsche vai dizer que tá vivo e viver são coisas distintas, também fazendo uma paráfrase, né? Então você pode estar vivo e não estar vivendo, né? Então eu acredito que esses dois pensamentos se casam de uma forma muito interessante e vai um pouco nessa linha do que a Clarice também está dizendo, né? Então eu acredito que para a gente conseguir saber e ter certeza de que viveu bem, né, a gente só vai perceber isso lá no final da vida. E quando a gente achar que consegue perceber isso, a gente já não vive mais, né? Então, essa é o grande mistério de estar vivo e de morrer, né? Quando a gente acha que vai ter certeza e perceber que tudo acabou e que, poxa, foi legal o que eu vivi, eu já não tenho mais consciência disso. Então, por isso que é durante o próprio processo de viver que a gente vai tentando compreender o que é isso, né? Você está falando isso, eu lembrei de uma frase da Ana Cláudia Quintana, que é a Hum, referência no nosso país em cuidados paliativos. Ela fala que a gente tem que sair pela porta da frente, uhum, né? O quanto o fim da nossa vida, que também é uma experiência contínua, né? Diz isso que o Montaigne diz, né? Diz de como a gente viveu a vida, né? Então, acho que a gente está entrando já nessa questão do quanto, por que a gente está aqui nessa live pensando sobre experiências de finitude? Por que a gente faz isso, né? Existe um motivo, né? E aí tem outra frase da Clarice que dá pra gente pensar isso. Mas você quer falar mais um pouco sobre não, isso? acho que é isso, né? Você trouxe a Ana Cláudia e exatamente é o título do livro dela, né? A morte é um dia que vale a pena ser vivido, né? Então, acho que quando ela diz isso, é porque também é um dia, né? Também faz parte desse roteiro da vida, né? E é exatamente essa relação que você fez, né? Quando o Montaigne vai dizer que tem uma boa morte quem viveu uma boa vida, né? Então é exatamente essa ideia, né? A gente precisa estar inteiro em vida, né? Não adianta a gente querer pensar nela quando chega na morte, né? E algumas experiências da nossa vida, elas ajudam a gente nesse sentido. Eu vou falar uma que a gente vive naturalmente e uma outra que eu vivi. Por exemplo, quando morre alguém próximo à nossa idade, parece que a gente é alavancado na vida. Você já percebeu isso? Parece que a gente, o dia posterior a esse acontecimento, a gente está ligado na vida, né? Uhum. Isso vai se perdendo com o tempo e a gente vai buscando de volta. Mas é uma consciência que vem com tudo, né? E eu vivi uma experiência, vivo, né, uma experiência, eu acompanho uma equipe clínica que trabalha com cuidados paliativos também. E aí comecei a estudar cuidados paliativos e tal, e aí eu me dei conta dessa questão, né, do quanto a gente precisa viver bem para morrer bem. E aí eu comecei a pensar muitas vezes depois, muito intensamente, como que e eu falo para as pessoas que convivem próximo a mim, olha, é o seguinte, eu de preferência quero morrer lúcida, tá? E a Clarice tem uma fala no, uma aprendizagem ao livro dos prazeres que ela fala tudo que eu quero é uma mão quente
animada, comigo no último dia da minha vida. Viva, né? Alguém com Uhum. afeto. E aí eu comecei a pensar muito nessa questão da morte por vivenciar experiências dos outros, né? Assim, e o quanto isso te coloca na vida e fala, ó, peraí, ó. Então, você tem que sair pela porta da frente, você tem que ir, então é isso, né? E isso é difícil, mas também é libertador, também é do nosso cuidado de vida, né? Sim, e você fala esse ponto de algo próximo, e é algo que a gente está experienciando agora nesse momento de pandemia, né? Por que que as pessoas parece que não acreditam, né? Parece que, bom, primeiro que realmente um cenário de pandemia parece que tudo é um filme, né? Você sai na rua, as pessoas estão de máscara, você não pode sair, tem que tomar cuidado, enfim, parece tudo que é um filme. Só que quando que o negócio parece que é sério e sai do filme e te coloca dentro? É quando você tem alguém muito próximo passando por aquilo, né? Então, quando a gente fala de morte, até mesmo em filme, né? Quando a gente assiste um filme, por que que tem pessoas que se emocionam mais com algumas cenas e tem pessoas que não se envolvem tanto? Claro, pode ter uma relação com a sensibilidade daquela pessoa, mas via de regra, se você passou por algo semelhante, você se afeta muito mais, né? Se eu conto a história de como eu perdi meu pai e tem alguém assistindo e também perdeu o pai, pode ser numa situação distinta da minha, mas vai se afetar de uma forma diferente de quem tem o pai ali do lado, presente, né? Então, a morte tem um pouco dessa questão realmente, né? Tanto que o luto, isso é uma questão interessante de pensar, né? O luto, quanto mais próxima a pessoa é nossa, mais difícil é o luto de acontecer, né? É mais difícil de acontecer no sentido ele fica mais intenso, né? As fases do luto lá, como vai dizer Elizabeth Ross, elas vão ser mais intensas. Então a negação vai ser mais intensa, a tristeza vai ser mais intensa, a barganha vai ser mais intensa, tudo é mais intenso, né? Então por isso que diversos autores vão dizer que o luto ele está relacionado com o amor, né? Então, quanto mais amor eu tenho, maior é o sentimento e a sensação de luto que eu vou fazer. Para a psicanálise, isso que você está falando está relacionado ao amor, é o nosso investimento libidinal. Então, o processo de luto, né, quanto mais investido aquele objeto Uhum. estiver, mais difícil vai ser para que eu possa processar a perda desse objeto e a conexão com outros objetos, né? Uma coisa interessante do luto é a pessoa fica sem energia para nada, né? As pessoas falam, mas você não vai sair, você não vai sair, dá uma volta. É como se a gente estivesse digerindo mesmo uma coisa muito grande, né? Então toda Uhum. a energia fica voltada para aquilo, né? E é diferente em cada relação e em cada pessoa, né? Isso que você está falando. Quanto mais o amor, mais esse objeto vai estar investido e mais tempo a gente leva para desinvestir desse objeto, né? E reconhecer ele como um objeto que vive dentro de nós, né? Que é Uhum. lá no final, né, do processo. E aí, consequentemente, a gente ressignifica as coisas, né? A gente vai ressignificar o nosso próprio processo de viver, né? Aquilo que você falou quando a gente começou esse assunto, né? Quando tem alguém próximo, né? Quando eu vou com a equipe, eu acompanho, eu começo a estudar isso, parece que eu começo a trazer isso para minha vida, né? Então eu vou, poxa, será que a vida tá legal? O que que eu quero no dia da minha morte? Né? A gente começa a pensar um pouco mais sobre isso. E você está falando isso, eu estou pensando, uma pessoa escreveu aqui, elaboração única. Esses dias um amigo perdeu o pai, e aí eu escrevi assim para ele, eu não posso saber, eu não posso nem imaginar o que você está sentindo. Eu não perdi meu pai, então eu não consigo imaginar. É uma coisa mesmo que tem a ver com isso que você falou do filme, tem a ver com a experiência vivida, né? É Uhum. uma elaboração única, só você, com você que vai saber quanto tempo dura o luto, quanto tempo dura. A Mariana ali, ela comentou sobre o filme A Cura. Eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu acho que eu tinha uns 14 anos.
Para quem não viu, é um filme que vale a pena, assim. Ele é mais antigo, mas basicamente Eu um acho que eu menino, não vi. um menino ele é HIV positivo, daí ele começa a ter o contato com o vizinho, que é um adolescente também, e aí a ideia é que eles vão ter que correr para... Eles se tornam amigos e eles vão ter que ir em busca da cura da AIDS para ele ficar bem, porque ele tem que ser salvo e tudo mais. Bom, mas o que eu quero dizer é, quando eu assisti esse filme, eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, eu lembro que eu assisti numa TVzinha pequenininha no quarto da minha mãe, e aí eu lembro que quando acabou o filme, eu chorava desesperadamente. Eu nunca tinha chorado tanto na minha vida, daquele jeito. De tipo, minha mãe ter que vir me consolar. E aquilo pra mim foi incrível. O filme foi... Esse é um dos filmes marcantes da minha vida. Se tem um dos filmes marcantes da minha vida, é A Cura. Porque foi um momento que eu consegui, eu acho que foi um primeiro momento que eu tive realmente empatia, sabe, por algo distante de mim, né? Então, foi muito muito interessante viver aquela experiência com aquele filme, né, especificamente. E eu tenho certeza que ele é um marco significativo em toda a minha trajetória depois, né? Mas interessante a Mariana falar desse filme aí. É muito legal, né? A conexão da live, conexão mesmo, né? O que que ela vai trazendo para nós. Uhum. Eu, por isso que eu peço para as pessoas falarem, porque tudo que a gente coloca vem de associações do que a gente está vivendo. Então, nada. Algumas pessoas falam, ah, não vou colocar, não, isso que eu pensei que tá fora. Não tá fora. Nada tá fora. Tá tudo Uhum. na conexão, né? E, nossa, que forte essa experiência desse filme, porque. Então, eu não vi o filme, mas a minha imaginação, ela foi. Ela, ela fez um desenho aqui, que é assim, a cura, se a gente for pensar. Então, já que a gente está falando que a vida, ela tem os processos de finitude, ela tem as perdas, ela tem as mortes, né? Perdas diferentes e tem a perda concreta. Então, o processo de busca, de uma busca por sentido, por significado, também é um processo de cura, né? Fico pensando que ele não alcançou a cura, né, nesse filme, provavelmente. Fiquei imaginando, não Será? existe a cura. Não, não existe, ninguém alcançou ainda. Então, mas que cura, né? Que cura que ele alcançou, né? Uhum. Que cura que a gente alcança quando a gente perde alguém? A gente, Exatamente. né? Isso faz parte, Aline, isso faz parte do processo de você ver. É aquela ideia clássica, né? O copo está com metade de água, ele está meio cheio ou meio vazio, né? Então sempre depende da perspectiva que a gente está olhando. E é claro que também não é aquela ideia de ver flores em tudo, né? Não é essa a ideia. A gente sabe que tem dor, tem sofrimento, mas o que, que eu consigo tirar de lição disso, né? E aí eu já nem sei se eu posso entrar, mas eu já vou entrar nisso. Que foi o que me fez, depois de um bom tempo, entrar no mestrado para discutir esse tema, né? Que foi a morte do meu pai. Então, quando eu perco meu pai em 2008, ele tem, na verdade, quando eu entrei na faculdade, né, que eu fui fazer em Santa Catarina, logo que eu entrei, ele foi para o Japão com a esposa dele. Meu pai e minha mãe são separados, né? E ele foi com a esposa dele para o Japão. E aí, isso em 2003. E ele volta no final de 2007, que é quando eu acabo a faculdade, né? E aí foi muito louco também, porque meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 4 anos, então tinha esse processo de um pai distante, ele estava morando em outra cidade, ele morava em Lins, e aí ele se afasta, ele vai para o Japão, e parece que nesse distanciamento maior ainda a gente se aproxima um pouco mais. A gente mandava mais e-mail, a gente se falava mais. Na época já tinha o Skype, a gente se falava por Skype ou pelo Messenger, enfim. E aí ele volta no final de 2007. Eu faço minha formatura em naturologia, né, a primeira graduação, em março de 2008. Aí em agosto eu vou dar uma palestra lá em Marília. Ele me assiste em setembro, 7 de setembro ele sofre um acidente, fica em coma uma semana e morre dia 14 de setembro.
E aí, nesse processo, durante a semana que ele ficou em coma, ele eu fico escrevendo um diário para ele, porque na minha cabeça é que ele iria acordar e aí ninguém precisava contar tudo o que aconteceu. E aí eu fiz um diário, escrevi todos os dias o que acontecia, os procedimentos, os boletins médicos, enfim. E aí ele morre. Aí o que acontece? Esse diário acaba servindo para eu poder ressignificar esse processo todo, né? Só que aí, depois de vários caminhos, eu acabo em 2011 entrando na pedagogia. 2011, 2012, 2012. E aí eu entro na pedagogia, é claro que aquilo me acompanhou de alguma forma, né, essa perda. E eu conheço o grupo de filosofia da educação. E a partir do grupo eu percebo que eu tenho um projeto na mão. Porque qual foi a sacada? Quando meu pai faleceu, e não foi a primeira perda que eu tive, antes disso eu já tinha perdido amigos próximos, eu já tinha perdido meu avô, né? Eu tinha perdido pessoas próximas, tinha perdido padrasto, enfim. Só que aquela fica para mim de uma outra forma. E parece que aquele processo, né, aquele rompimento, me fez amadurecer. Essa foi a palavra que sempre me vinha. Parecia que eu tinha amadurecido. Eu tinha 22, 23 anos e era como se eu tivesse, sei lá, a maturidade de alguém de 40 anos após a morte dele. Por quê? Porque eu comecei a repensar a vida. E quando eu entrei no grupo da filosofia da educação, eu comecei a me questionar. Eu falei, poxa, mas será que isso é só comigo? E aí é onde eu vou começar a pesquisar a morte como elemento de formação humana para a vida. Então, como vivenciar ou experienciar a morte de algum jeito, não necessariamente a física, né, mas como os processos finitos da vida contribuem para a nossa formação humana. E aí é onde eu vou buscar, através da filosofia, um embasamento para isso de alguma forma. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai ressignificando algumas coisas, né? A gente, eu fiquei pensando, enquanto você ia falando, no nosso processo de elaboração, de ressignificação das coisas. E o seu, ele conta, assim, para nós é como se fosse um produto final, né? Você é da pedagogia, é assim que fala, né? Produto final, que nunca, na verdade, nunca é final, mas não tem fim, mas é a tentativa de elaboração, né? Até o que você falou da escrita, a escrita ela é muito significativa para nós, né? Muito. A Clarice Lispector falava, né, que a escrita que ela se salvava escrevendo, né? Porque escrevendo ela podia elaborar tudo que ficava às vezes desorganizado, né? Podia organizar, podia colocar. Então, essa experiência sua é uma experiência viva, né? Que conta, que está ali no na sua dissertação, né? E aí o mais interessante é que eu não me dou conta disso, né? Nesse processo, né? Eu não me dou conta disso e, na verdade, ele vai realmente fazer sentido para mim e talvez ter essa elaboração de alguma forma conclusiva quando eu vou acabar lá na frente a tese de doutorado, né? Que eu vou continuar falando sobre morte também, mas eu vou por uma outra perspectiva. Mas aí eu acho que é quando eu caio em mim e eu percebo o quanto a finitude é mais presente do que eu percebia ao longo de toda a minha vida, né? Então, isso que você está falando é muito, muito massa, assim, na vida, muito necessário da gente pensar, porque a gente precisa viver para depois entender, né? Gente, tem outra frase da Clarice, né, que é não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento. Uhum. Que é isso que você está falando, né? A gente queria muito ter nas mãos as experiências e controlar, mas é só vivendo, né? A sua história, ela conta isso para nós. A nossa, de todo mundo. Mas parar e pensar sobre isso é muito importante, né? Que é só vivendo. Você vai descobrir muitas outras coisas ainda no seu processo que, né? Você vai viver para descobrir, né?
A gente volta lá no começo, né? Na primeira pergunta sobre a paternidade. Aí foi o que eu disse, né? Poxa, eu posso ter feito pedagogia, eu posso ter lido todas as teorias. Agora, se viver, você quebra todo o padrão, toda a teoria. É outra questão, né? Viver é outra intensidade, realmente, né? É outra história. É uma nova história, né? Uma coisa diferente, né? Eu vou falar uma frase da Clarice aqui. Vocês viram que tá cheio de frase aqui, mas dá pra gente ir pra outra, né? Pra uma pensar outras coisas. Que é um paradoxo intenso da vida da gente, né? Que é assim, o tempo corre, o tempo é curto. Preciso me apressar, mas ao mesmo tempo viver como preciso me apressar, mas ao mesmo tempo viver como se esta vida minha fosse eterna. É pesada, né? Porque ao mesmo tempo a gente sabe, e eu acho que é um dos grandes dilemas da vida, né? Saber que ela é finita, né? Mas a grande jogada e a grande sacada é tentar viver como se fosse eterna, né? Então eu acho que está relacionado também com aquilo que a gente estava falando antes, né, Aline? Qual é a qualidade de vida que eu tenho hoje, né? Qual é a qualidade no sentido de não só a alimentação que eu tenho, né, as atividades que eu pratico, mas se eu estou feliz com a minha vida, né? Se eu faço aquilo que me agrada, se eu tenho um trabalho que me contempla de alguma forma. Eu acho que essa é a grande sacada. E tem tanta gente que passa uma vida inteira fazendo tudo aquilo que ela não tem a menor vontade de fazer, né? Eu acho que a pandemia agora também veio dar um toque nesse sentido, né? Eu não caio naquela ilusão de que pós-pandemia tudo vai mudar, as coisas vão ser diferentes, as pessoas. Não. Eu acho que quem era uma pessoa boa continua sendo uma pessoa boa, quem era porcaria vai continuar sendo porcaria, mas eu acho que a grande sacada, se a gente estiver aberto e sensível para perceber isso, o que a pandemia fez é as pessoas sentirem saudade até daquilo que elas não, não acreditavam que pudessem ter antes. Por exemplo, acordar de manhã para ir trabalhar na segunda-feira, né? Então, todo mundo fala, puta, segunda-feira, tem que trabalhar, né? Eu vi um monte de gente, eu conheço um monte de gente que reclamava disso e começou a falar, nossa, que falta que eu tô sentindo de trabalhar, né? Então, eu acho que estar o tempo todo repensando a nossa própria história, a nossa própria vida, nosso próprio dia a dia, é muito necessário para exatamente isso, né? A gente, como ela vai dizer, né? Mas ao mesmo tempo viver como se esta vida fosse eterna. Né? Eu preciso entender aquele dia como fundamental e significativo para toda a minha trajetória de vida. E eu acho que é isso que muita gente às vezes não se dá conta, não percebe. Eu acho que a gente está falando sobre o cuidado, né? A Patrícia colocou aqui, né? Viver é massa, risos. Viver é massa, é mesmo, mas a gente precisa se lembrar disso a todo momento, né? E você falou isso, eu lembrei de uma coisa que eu tenho começado a estudar, que eu acho legal de falar para as pessoas, eu comecei a estudar porque uma pessoa me falou de uma forma mais simples sobre esse conceito, e aí eu consegui entrar para pensar nele, pensar minha vida, pensar as coisas, que é o conceito de banalidade do mal da Hannah Arendt. Uhum. Que o mal ele não é uma coisa absurda, né? E aí eu comecei a pensar na questão da banalidade do mal com a gente, não em primeira instância com a gente, né? O quanto a gente, às vezes, tem algumas coisas que são muito importantes na nossa vida e a gente banaliza. E isso é a banalidade do mal, né? Assim, trazendo para nossa realidade. E aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, então peraí, então isso aqui é uma banalidade do mal que está na minha vida, então eu preciso cuidar. Então a gente está falando de finitude para falar da necessidade do cuidado, né, da nossa Uhum. vida, né, do quanto a gente
Você tá consciente, né? Sim. Atento. Você falou da Hannah Arendt, né? E ela tem aquela questão que ela vai dizer também a importância da gente falar de Auschwitz, né, por exemplo. Por que, que a gente precisa falar sobre isso? Porque a gente precisa falar porque a gente não pode esquecer, né? Por que, que a gente não pode esquecer? Porque a gente não pode repetir. E é exatamente esse o processo da finitude, né? Qual que é o lance quando você perde alguém muito próximo? E você falou isso aqui, e eu falei também, que é, poxa, eu começo a rever minha forma de viver, minha forma de pensar, minha forma de agir, as coisas que eu vivo. Só que chega um momento que se você apaga um pouquinho isso, você esquece, né? Então você tem que revisitar isso, né? Você tem que revisitar. Uma coisa que eu costumo falar que a gente não tem certeza de nada. Eu não tenho certeza nenhuma de que amanhã eu acordo de novo, né? Então, a grande sacada para mim é eu dormir hoje, a hora que eu for deitar a minha cabeça, falar: poxa, será que tem alguma coisa que hoje eu poderia ter feito diferente? Ou tem alguma coisa que não tá legal e eu quero mudar? Se tem, é um sinal de alerta, porque eu não quero morrer deixando sobra, né? E eu preciso o tempo todo estar lembrando disso, porque se eu passo, sei lá, 2 semanas sem lembrar disso na hora de dormir, danou-se. Eu vou estar vivendo a vida de qualquer jeito, ou da forma que ela vier, e não fazendo aquilo que realmente faz bem para mim, né? Não me cuidando, né? Então acho que É, essa é a grande sacada que a finitude nos traz também, né? é a consciência, né? É essa a frase da Clarice, né? Que ela fala, eu preciso, eu não posso ficar. Então, o tempo corre, o tempo é curto. Eu não posso Uhum. ficar bobeando na vida, né? Como que acho que o Vinícius fala, viver é para profissional, a vida é para profissional, É, porque a gente tem que tentar ser profissional na vida, na nossa vida, né? Assim, não estou falando de ambiente de trabalho, estou falando da responsabilidade que a gente tem com a gente, o quanto isso é sério, porque eu sempre brinco, sabe? Uma vez eu estava num grupo e aí tava todo um processo de responsabilização externa. Ah, porque isso, porque aquilo. E aí eu peguei e falei assim, eu falei, gente, é o seguinte, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. A hora que a música parar de tocar, quem que vocês vão cobrar? É forte isso, mas é muito necessário, porque a gente não se responsabiliza, né? Essa é a grande questão, né? No trabalho que eu faço também de discussão sobre masculinidade, a gente costuma falar isso, né? Nos grupos que eu já participei, no grupo que eu participo, nunca falar na terceira pessoa, né? Sempre sou eu, né? Ou nós, né? Se incluir nisso. A gente tem essa mania de falar, né? Ah, porque a sociedade não sei o quê. Poxa, mas a sociedade sou eu também, né? Então eu preciso me responsabilizar. E se responsabilizar também é um processo de cuidado, né? De autocuidado. Você tem que entender que você faz parte desse processo de alguma forma. É exatamente isso, né? Parou a música e aí? A gente fala, é agora e agora, né? E quando tá só você, né? você vai cobrar a conta de quem? Uhum, É muito interessante essa meditação, né? Tem gente que fala meditar sobre a morte. Essa meditação lá para frente, não para ficar lá, porque senão a gente não vive, né? Ninguém vive só. isso. A gente não pode pensar na morte o tempo todo, porque a gente não vive a vida. Uhum. Mas é essa frase paradoxal da Clarice, né? A gente precisa ir até lá um pouquinho para poder repensar e fazer contato com a vida, né? Porque a hora que a música parar de tocar, né, gente querida, não vai ter jeito de a gente falar, ó, porque foi o fulano. Não, isso aí você vai se dar conta que foi você mesmo e aí É só você com você mesmo. só você com você mesmo. E aí a carga fica pesada se a gente não faz uma reflexão sobre esse assunto, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente se acostumou muito a falar sobre assuntos, como que fala, né? Nutella, né? Não é assim que. Esquece dos raiz, né? E esquece do raiz. E o raiz, que é raiz, né? Tá na raiz, né? Não é gostosinho, não é satisfação, prazer, igual Nutella, né? São eles que dão sustentação para nossa vida, né?
para o nosso processo de desenvolvimento na vida, né? Então, se a gente não está pronto, a gente está para se desenvolver. E a gente precisa pensar em coisa que às vezes é difícil de pensar, né? Que é a nossa tarefa aqui. Gustavo, já foram 45 minutos, agora eu me Agora você piscou e olhou e viu. pisquei, tô espantada. Ah, Não, mas tem, vamos lá. tem alguém falando que dança das cadeiras, uma hora fica sem. É isso aí mesmo. Ah, que cuidado e responsabilização, mais intenso no puerpério, vivendo. Obrigada, Nádia, pelo depoimento. É uma intensidade mesmo, né? Bota a gente na vida de um jeito, né? Eu também te entendo, Nádia. Fica tranquila. Não, não da sua forma, da minha, mas eu entendo. É, isso que é bonito, né? Nessa vida. A gente tem a nossa forma, né? Que é só É. nossa. A gente pode falar de finitude, de puerpério, mas cada um vive de uma forma, né? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Às vezes não dá para comentar tudo, mas a companhia é sempre muito boa e muito viva. Gustavo, então temos 14 minutos, 10, porque o final a gente deixa um pouquinho, porque senão a live fecha na nossa cara, não é muito Sim. legal a experiência. Eu tava pensando aqui, Aline, só para eu dar até um retorno, né? No meu Instagram ali, eu fiz as 3 perguntas, né? E era só sim e não. A primeira delas, até um pouquinho antes da gente começar a live, né? Finitude e vida podem conviver bem? Até um pouco antes, há 1 hora e meia atrás, eu acho, tava 97% falando que sim e 3% falando que não. A outra era: você acredita que experiência com finitude pode ser positivas? 94% falando que sim, 6% falando que não. E você já teve alguma experiência com finitude e depois acreditou que foi importante para a sua vida? 85% diz que sim e os outros 15% diz que não. Daí eu também não sei se é porque não teve uma experiência ou é porque teve a experiência e não achou importante. Mas eu acho que qual que é a grande questão disso, né? Quando eu pergunto se finitude e vida podem conviver bem, é exatamente essa a ideia, né? Quando a gente perceber que a finitude não está relacionada só com perdas, que a gente tem um processo de ganho nisso, a gente muda a perspectiva e começa a perceber que vida e finitude convivem bem porque a finitude está o tempo todo presente dentro da vida. Né? Essa é a grande sacada. E aí na segunda, quando fala, você acredita que experiências de finitude podem ser positivas? Tem uns 6% ali que diz que não, né? Mas tudo depende da forma com que eu percebo a finitude. Né? De novo, a gente pode voltar naquela ideia do copo meio cheio ou meio vazio. Então, eu acho que essa é a grande sacada, né? Como a gente elabora, né? Como a gente reestrutura, como a gente constrói as coisas que a gente vai vivenciando. É a mesma coisa até eu comentei, acho que foi ontem com você, né? O cara que tem uma grande empresa e a empresa vai falir. Não sei se eu comentei com você, mas eu comentei com alguém. E a Comentou comigo. empresa foi, né? E a empresa vai falir. Cara, a partir do momento que ele consegue se reerguer nesse processo, vai ser um aprendizado incrível para ele. Né? Então, o fim e o começo, eles podem conviver de uma forma positiva, né? Porque nesse novo começo, talvez eu não repita os mesmos erros, por exemplo. Então, eu peguei o trechinho da sua dissertação de mestrado aqui, que fala da questão da importância da ressignificação e da transformação dessa experiência em aprendizado, né? E para a psicanálise, a vida, ela é o que é e, e nós fazemos dela ou um bom negócio ou um mau negócio, né? Que é poder aprender com essa experiência, né? E você falou dessa questão do desse empresário, né, que pode viver de um outro jeito, né? Essa queda, essa falência, não sei.
a gente está no momento de muitas perdas, de muitas experiências difíceis. Eu também não acredito num apocalipse, sabe? Tudo vai mudar totalmente. Mas eu acho que tem muita gente vivendo processos internos muito interessantes, sabe? Se aproximando mais do seu mundo interno, né? Vamos pensar nas pessoas que estão aqui com a gente falando desse Uhum, assunto. Então, entendendo que se a gente não descarta a dor, né? Tem até uma frase que uma professora da faculdade me falou uma vez, que tem a ver com o filme, que fala: não fuja da dor, ela contém a própria cura. O processo da psicoterapia, ele tem a ver com isso, porque a uhum, gente não, né, igual ontem a gente conversou, eu não tem nada Nutella, assim, a gente trabalha com coisa mais intensa mesmo, com coisa que está precisando ser trabalhada, com o que é constituinte, né, que está ali, que é a dor. Então, poder pensar num espaço desse sobre essas coisas é muito necessário, né, muito uhum. importante para nós, né. E essa questão do copo cheio e do copo vazio, eu fiquei pensando uma coisa, no 6%. Algumas pessoas, eu não exatamente o estágio do luto, né? Não vamos entrar nele, mas algumas, se você puder falar alguma coisa, é legal. Porque algumas pessoas, em alguns estágios, vão colocar não, né? Porque elas Sim. estão no momento que o processo de elaboração, ele está no momento X. Então, não dá para não se sabe ainda que aquela experiência é uma experiência de sentido. Uhum. Pode ser que saiba, mas não, né? Eu acho que se a gente pensar um pouco nesse sentido do luto, claro, aí numa perspectiva também da Elizabeth Ross, né? A gente tem várias formas de estudar e ver o luto, né? Mas a mais conhecida, que é da Elizabeth Kubler-Ross, ela vai falar dos 5 estágios, né? Que é a raiva, a negação, a barganha, a depressão e a aceitação. Né? Claro que os estágios não têm uma ordem nem nada disso, mas eu acredito que se realmente essa pessoa está passando por algum desses estágios, uma negação, uma raiva, por exemplo, ela não vai compreender a finitude como algo positivo, né? Mas eu acho ainda, Aline, que muita gente às vezes nem está passando por processo nenhum, mas simplesmente não entende a perda como algo importante e significativo e que possa estar linkado com a vida, entende? Eu acho que tem um pouco mais dessa questão mesmo, né, da gente não conseguir perceber como está colado finitude e viver e morrer, né? E assim, eu fico pensando muito. Sempre quando eu penso na questão humana, eu penso no meu primeiro dia de atendimento clínico, que não sei se eu te falei. Acho que Não. o paciente sentou na minha frente e eu pensei, meu Deus, cada pessoa é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Então, assim, por onde que a pessoa vive essa experiência, de que modo, por quê, porque sim, porque não. É uma Uhum. coisa muito inalcançável, né? A Mariana está falando aqui, a dor é parte necessária para compreender a vida, tão intimamente ligada à morte. Uhum. É, Eu dor. acho que é isso aí, né? Essa é a questão, né? A dor ela é significativa. E, Aline, só pensando um pouco também com questão ao tempo, e pensando naquela ideia de trazer uma mensagem um pouco legal para o final, para a gente não ficar amortecido pela morte só, Sim. tem um trecho que a Mariana já viu outras lives que eu fiz e ela sabe qual trecho que é, só que eu gostaria de falar esse trecho, porque eu acredito que ele faz a gente repensar um pouco esse processo todo, tanto das experiências, quanto da vida, quanto da morte. E aí, se você me permitir, eu vou ler. Claro, vamos lá. O trecho é um parágrafo do livro H é a Ciência, do Nietzsche, que é o aforisma 341, né, que vai falar o maior dos pesos. E vai falar assim, né? E se um dia ou uma noite um demônio lhe aparecesse furtivamente em sua mais desolada solidão e disseste: esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você terá que viver mais uma vez e por incontáveis vezes, e nada haverá de novo nela.
mas cada dor e cada prazer e cada suspiro e pensamento e tudo que é inefavelmente grande e pequeno em sua vida terão de lhe suceder novamente, tudo na mesma sequência e ordem. E assim também esta aranha e esse luar entre as árvores e também esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do existir será sempre virada novamente, e você com ela partícula de poeira. Você se prostraria e rangeria os dentes e o amaldiçoaria o demônio que assim falou? Ou você já experimentou um instante imenso no qual lhe responderia: você é um Deus e jamais ouvi coisa tão divina? Se esse pensamento tomasse conta de você, tal como você é, ele o transformaria e o esmagaria, talvez. A questão em tudo e em cada coisa. Você quer isso, mais uma vez e por incontáveis vezes? Pesaria sobre os seus atos como o maior dos pesos? Ou o quanto você teria de estar bem consigo mesmo e com a vida para não desejar nada além desta última, eterna confirmação e chancela? Então, esse trecho, para mim, é fundamental para a minha vida. Assim, é um trecho que você pergunta, Gustavo, então um trecho de um livro que é fundamental para a sua vida. Para mim é esse. Ele foi significativo no meu processo de graduação, no meu processo de mestrado, doutorado, e hoje ele é para a minha vida. Né? Porque é exatamente isso. Né? Essa vida que eu vivo hoje está ok para mim e eu aceitaria viver ela toda novamente dessa mesma forma? Se tem algum problema e eu falo, poxa, eu não gostaria de viver dessa forma, então a gente precisa rever o que está acontecendo. Né? Esse é o conceito do Nietzsche do eterno retorno. Né? As coisas retornam eternamente. E como seria se isso pudesse acontecer? Isso seria bom ou isso seria ruim? Né? Então eu acho que esse é um trecho que eu levo para a vida e é bastante significativo. Eu acho que tá incrustado nessa ideia da live que a gente realizou. Né? E ele coloca a gente na vida. Exato, é isso aí. E todo o nosso processo de reflexão de hoje tem essa intenção, né, Gustavo? E que trecho simbólico e necessário, né? Uhum. Né? Você falou que faz parte da sua vida e, e fala da vida, fala de algo comum a todos nós, né? Que é você tá como na sua vida, né? Então, se utilize das perdas para poder cuidar da vida, né? É de Uhum. muita esperança, né? Eu acredito que a gente tem um caminho na vida que é sempre de falar de coisas intensas, mas que elas podem sempre fechar com esperança, né? Sim. Até porque tem muitos caminhos, né? Muitos, infinitos. A gente fez uma. Eu falo que a gente faz tentativas de convite, né? E a gente fica muito feliz com os retornos aqui, por exemplo, que contam pra gente que as tentativas elas são importantes. É isso aí. Gustavo, muito obrigada. Foi um prazer bater esse papo com você, viu? Que bom. Muito bom, assim, muito bom ler o que você escreveu, saber do seu trabalho, o contato, né? Você foi acompanhando o projeto e de uma forma muito generosa se aproximando. Por isso que eu fiquei com muita vontade de te convidar e eu sabia que você fala sobre esse tema. E, gente, obrigada pela presença de vocês, pela companhia. Gustavo, valeu muito, muito, viu? Tô muito alimentada da nossa live. Que bom. Eu que fico feliz, né? Agradecer o pessoal que estava aí participando, né? O Leandro mandou mensagem agora no final. Teve a Sueva Fer, que também já tinha contribuído antes. É, a A Sueli aí. Daniela Meira, que já até falou de filme aqui. Ah, não, quem falou de filme, o filme A Partida foi a A Márcia Virgílio. Ah, obrigada, né? Márcia, minha colega de formação. Mariana, que está sempre aí também. Enfim, todo mundo tem aluno meu também. Então, agradeço bastante o convite, Aline. Como eu já disse para você, eu acho que é um momento que a gente está precisando ter essas trocas mais reflexivas e parabéns pelo projeto. Acredito que ele é extremamente necessário e que ele possa continuar por bastante tempo com diversos temas. Obrigada. Obrigada e espero que a gente se encontre novamente para falar de mais coisas aqui juntos, tá Estou bom? aberto, temas não faltam. Um abraço, viu, para todo mundo, para você, para sua família. Valeu para vocês aí também, Aline.
Obrigada, viu? Beijão. Valeu, até mais. Até, valeu.